Paz, amados, Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez aqui, eu sou Marinalva Ramos, mais uma vez gravando um vídeo. Hoje o nosso vídeo é Viver por Fé. É um tema maravilhoso, né, gente? Nos dias atuais, nós temos que estar vivendo por fé e não por vista. Porque se nós vivemos por vista, nós não saímos de casa, a gente fica doente. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas que estão deprimidas, quantas pessoas que estão ansiosas, quantas pessoas que não dormem, gente, preocupado com o amanhã, preocupado com o que vai acontecer com o país, preocupado com o que vai acontecer com a vida dela, com a família. Amados, eu tenho que viver por fé em Deus, sabendo que Deus está cuidando da minha vida, sabendo que Deus está cuidando da minha família, sabendo que Deus está no controle da minha vida. É Deus que cuida de mim, é Deus que me dá a vitória, é Deus que me dá muito mais do que eu tenho pedido, imaginado e sonhado. A palavra diz isso. A palavra de Deus fala ali em 2 Coríntios 5:7. Viver por fé e não por vista. O que é viver por fé? Viver por fé é você estar vendo a situação difícil, mas você sabe que você tem um grande Deus, um Deus que vai resolver o teu problema, um Deus que é um Deus que não dorme, que é um Deus que nos dá muito mais nós pedimos, imaginamos e sonhamos. É o Deus que nós servimos. É o Deus que nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, Filho único, para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida e vida e abundância. Basta nós crermos. Olha a fé aí. Aleluia. Aleluia. Sejamos prudentes. Construímos nossa casa na rocha, que é Jesus. Que possamos ser igual àquele construtor, que ele fez a casa dele na rocha. E aí veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio as enxurradas. E a casa não caiu, porque ela estava construída na rocha. O alicerce era perfeito. Que nós possamos ser esse tipo de pessoa. Que nós possamos viver pela fé. A fé em Jesus. Saber que ele morreu na cruz para nos dar vida e vida abundante. Saber que ele morreu na cruz, levando o nosso pecado, levando a nossa enfermidade, que ele nos dá vida e vida e abundância. E o mais importante, a salvação. Lembrando que sem Jesus nós não vamos ao céu. Sem Jesus nós não veremos a Deus. Eu tenho um vídeo que fala, né? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Somente Jesus. Aleluia. Mas aquele que é imprudente, ele constrói a casa dele no monte de areia. É a mesma casa, só que foi construído no monte de areia. Aí vem a chuva, vem a tempestade, vem as enxurradas, e o que acontece? A casa cai. Muitas pessoas na igreja, muitas pessoas que se dizem cristão, muitas pessoas que vão no culto praticamente todos os dias, muitas pessoas que têm cargo na igreja, mas não têm a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé inabalável. Amado, fé é crer no que não vê, é ter a certeza das coisas que nós esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos viver uma vida tranquila, uma vida maravilhosa, mas para isso eu tenho que ter fé e crer que Deus está no comando da minha vida. Porque se nós achar que vamos perecer, a gente vai perecer. A palavra de Deus fala em Jó que aquilo que eu tinha medo veio sobre a minha vida. Então eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter fé. Crer que Deus está no controle da minha vida e que Ele muda tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, né? Porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Olha que maravilha, gente. Porque Gálatas 3:11. Porque o justo viverá pela fé. E não por vista, mas pela fé. Amém? Coisa linda, né, gente? Mas para isso nós temos que fazer o quê? Obedecer. Porque se nós formos ver, pela fé, Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, e foi para uma terra que ele não conhecia. Pela fé, porque Deus ordenou. Obediência. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fala, a obediência é a forma que temos para glorificar a Deus. Ele sendo glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Olha que maravilha, amados.
Mas como nossa escolha tem sido nos afastar do Criador e enveredarmos pelo prazer do pecado e não conhecemos a sua graça. Por isso nós perecemos. Nós temos que estar firmados na fé, saber que Deus é conosco em todos os momentos das nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Vamos falar de alguns personagens e fatos incríveis da fé. Abraão, pela fé, ofereceu Isaac quando foi provado. Ofereceu Isaac em holocausto, né? Mas o que aconteceu? Na última hora, Deus libertou Isaac. Aleluia. Isaac, pela fé, abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ao futuro deles. Foram abençoados, né? Jacó, pela fé, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos, aos filhos de José. Jacó, pela fé, próximo à morte, abençoou cada um dos filhos de José. Desculpa, eu tinha me errado, tá? Aleluia. José, pela fé, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Quando José estava morrendo, ele não sabia, ele fez menção que os filhos de Israel iam sair do Egito, né? Aí, pela fé, Moisés nasceu numa época em que o rei, no caso lá, o faraó, tinha dado ordem para matar todos os primogênitos, todas as crianças, todos os meninos, na realidade, né? Mas a mãe de Moisés, pela fé, guardou ele por 3 meses. Aleluia. Pela fé, Moisés tirou o povo do Egito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pela fé, o povo foi para o povo atravessou o Mar Vermelho, em terra seca, perseguido por Faraó. Pela fé. Aleluia. Pela fé, o povo ficou 40 anos no deserto. Deus dava maná de dia, dava carne de cordonizes, dava o sol e a nuvem para cobrir o sol, para não ser muito quente no deserto, e à noite dava uma tocha de fogo, porque é muito frio no deserto. Pela fé, eles viveram ali. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, Josué derrubou o muro de Jericó. Diz que o muro de Jericó passava uma carreta, gente, de tão largo que era, de tão forte que era, mas pela fé. Eles rodearam aquele muro daquela cidade durante 7 dias. E pela fé, o Senhor derrubou os muros. Mas tudo isso aconteceu pela fé que Raabe teve em Deus, que Deus era poderoso e santo para operar milagre na vida dela, porque ela era uma prostituta. Mas ela creu que Deus ia perdoar ela e ela ajudou os espias. Então, pela fé, ela venceu. E hoje ela é contada na genealogia de Jesus. Olha que maravilha. Amém, amados? Que nós possamos ter essa fé inabalável. Que nós possamos saber que o Senhor é conosco, não importa a situação, nós possamos saber que o Senhor é conosco e que tenhamos fé. Fé é você crendo que não vê, ter a certeza das coisas que se espera. Isso é fé. Amém, amados? Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia, sabendo que o Senhor é grande, muito grande, e se torna pequeno para habitar o meu e o seu coração. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. E se vocês quiserem me seguir, eu agradeço. Se vocês quiserem comentar, dar like, né? Eu agradeço. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém?